Reforma da Previdência. Depois de 5 sessões de discussão em plenário, o texto entra agora na fase de análise de emendas. Votação em primeiro turno está marcada para terça-feira da semana que vem. Tudo pronto para a sabatina do indicado para ser o novo Procurador-Geral da República. Senador Eduardo Braga entrega o relatório sobre o currículo de Augusto Aras e diz que a análise foi técnica. E no plenário podem ser votadas hoje novas regras para partidos e para as eleições. Entre as mudanças estão a liberação do uso dos recursos para o pagamento de advogados e contadores, além de multas, assim como a volta da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. Hoje é terça-feira, 17 de setembro de 2019, e esses são os destaques do Senado Notícias, que começa agora. Bom dia para você. Foi concluído nesta segunda-feira o prazo para discussão da reforma da Previdência em primeiro turno no plenário do Senado. Agora a proposta volta para a Comissão de Constituição e Justiça para a análise das emendas apresentadas. Até agora, os senadores já apresentaram 77 emendas ao texto da PEC da reforma da Previdência. A previsão é de que o relator, senador Tasso Gereissati, faça a leitura do relatório sobre as emendas na quinta-feira, em uma sessão extra da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta deve ser votada no dia 24. Depois vão ser necessárias mais 3 sessões de discussão para que a matéria possa ser votada em segundo turno em plenário. A previsão é que a votação aconteça no dia 10 de outubro. Existe uma tendência para que a PEC principal não seja mais alterada. Parlamentares criticaram o texto original. Teremos, a partir daí, uma insegurança enorme jurídica, aumento do desemprego, não teremos investimento na doença, a aposentadoria por invalidez, hoje é 100%, passará a ser entre 50% e 60%. Pensão para viúvas poderá baixar para 1 salário mínimo. O atendimento à velhice praticamente desaparece. Essa reforma da Previdência vem acabar, vem aviltar com você terceirizado, com você assalariado, com você pensionista, com você mulher, com você minerador, com você policial, com você professor. Ele acaba com a aposentadoria especial e ainda põe idade mínima. Olha, 40 anos de contribuição, gente. Nós sabemos que em 1 ano de carteira formal assinada, ele não fica 1 ano, fica 6 meses. Caso a PEC da reforma da Previdência seja aprovada pelo Senado, já poderá ser transformada em emenda constitucional. Já a PEC paralela vai ter a 5ª e última sessão no plenário na quarta-feira. A proposta traz outras sugestões de alterações na Previdência, como a inclusão de estados e municípios. Os parlamentares já apresentaram 24 emendas, mas o texto ainda vai passar pela Câmara dos Deputados. E com a reforma da Previdência de volta à CCJ, o plenário deve analisar esta semana um projeto que muda regras do fundo eleitoral. A jornalista Érica Christian explica. Os senadores poderão votar um projeto que altera as regras do fundo eleitoral, aquele criado após uma proibição do Supremo Tribunal Federal de doação de empresas para campanhas eleitorais. Entre as mudanças estão a liberação do uso dos recursos para o pagamento de advogados e contadores, além de multas, assim como a volta da propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV. E o plenário pode votar também uma proposta que inclui a acessibilidade e a mobilidade entre os direitos individuais e coletivos. E também está na pauta um pedido de urgência para a votação de um projeto que restringe a propaganda de cigarros e ainda vai multar o motorista que fumar dentro do veículo com crianças a bordo. O senador Eduardo Braga apresentou ontem o parecer da indicação de Augusto Aras para a Procuradoria-Geral da República. O texto será lido na Comissão de Constituição e Justiça nesta quarta-feira e a sabatina está marcada para o dia 25 de setembro, quarta-feira da próxima semana. O mandato da atual Procuradora-Geral, Raquel Dodge, termina hoje. Enquanto o nome de Aras está em análise no Senado, o subprocurador Alcides Martins assume o cargo como interino.
O relatório foi apresentado pelo senador Eduardo Braga nesta segunda-feira na liderança do MDB. Ele afirmou que o parecer favorável à indicação é técnico, com base no currículo do novo procurador. Braga aproveitou para minimizar o fato do presidente Jair Bolsonaro não ter indicado um dos procuradores da lista tríplice, tradição adotada pelos últimos presidentes. Criou-se, a partir de um certo ponto no Brasil, a tradição de usar a lista tríplice como referência para a nomeação. Mas o presidente da República é que tem, por delegação do povo brasileiro nas urnas, a competência para poder indicar o Procurador-Geral da República. Em sendo aprovado pelo Senado, ele entregará a sua carteira de advogado à Ordem dos Advogados e sairá da Sociedade Aras Advogados Associados para que ele possa, com absoluta liberdade, exercer a função de Procurador-Geral, caso seja aprovado pelo Senado da República. A previsão é que o relatório seja lido na quarta-feira, aqui na Comissão de Constituição e Justiça. A sabatina de Aras está prevista para o próximo dia 25. Para ocupar o cargo, o nome do indicado precisa ser aprovado no plenário do Senado. Desde a semana passada, Aras está visitando alguns senadores, mas o nome dele ainda não é unanimidade entre os parlamentares. Eu, particularmente, tomei um susto quando vi que não obedeceria à lista tríplice, mas eu não quero fazer um pré-julgamento. Eu vou analisar com muita atenção todas as palavras, todos os movimentos do candidato, para que a decisão seja uma decisão sensata e boa para o país, especialmente sobre o que ele pensa sobre a Lava Jato. A estagiária Marília Sena foi supervisionada pela equipe de jornalismo da TV Senado. Devido aos resultados fracos da economia, o governo cogitou flexibilizar, no início do mês, o teto de gastos previsto na Constituição. A instituição fiscal independente avalia que, neste ano, a regra ainda deve ser cumprida, mas que existe aumento do risco de descumprimento do teto a partir de 2021. Promulgada em dezembro de 2016, a emenda constitucional do teto dos gastos limitou o crescimento das despesas do governo brasileiro durante 20 anos. Pela regra, as despesas públicas não podem ter aumento real, apenas reajuste pela inflação. Alguns senadores defendem que a medida é necessária para o ajuste fiscal. Outros acham que ela impede investimentos públicos. Com esse teto, a economia dificilmente voltará a crescer, porque você não tem condição de fazer investimento em infraestrutura, você não tem condição de fazer aumentar o investimento em políticas redistributivas, como saúde, educação, assistência social, que tem um caráter redistributivo e que chega em todo o país. Eu, pelo menos, não vou ter nunca no meu travesseiro essa dor na consciência de que votei esse absurdo em congelar o dinheiro da educação e da saúde para os próximos 20 anos, que foi isso que aconteceu, o resumo dessa PEC. Porque eles continuaram com o dinheiro autorizado justamente lá no primário para poder pagar dívidas, para poder pagar juros intermináveis que o nosso país tem. E com isso neutralizando qualquer tipo de investimento que nós pudéssemos ter. Eu acho que essa emenda precisa ainda permanecer para disciplinar os gastos do governo federal, para dar estabilidade. E com essa emenda nós estamos vivendo o problema que estamos vivendo. Imagine se deixasse de existir essa emenda, o nosso problema só aumentaria. Relatório da Instituição Fiscal Independente sinaliza que no ano de 2019 e de 2020 o teto deve ser cumprido. A expectativa é que em 2021 e em 2022 o risco de descumprimento se torne mais elevado. Esse ano, por exemplo, em 2019, tem uma folga em torno de 36 a 37 bilhões de reais. Por quê? O teto de gastos é calculado em 1.407 bilhões. O gasto efetivamente realizado deve ficar em torno de 1.370 bilhões. Então, essa diferença de 37 bi, ela mostra que há uma certa folga no teto de gasto, o que não quer dizer que as despesas não estejam sendo contidas. A gente observa que as despesas chamadas discricionárias, que é onde o governo tem maior poder de remanejamento, elas estão já num nível historicamente baixo. Isso inclui investimentos, as bolsas de estudos que são concedidas, de pesquisa. Então, é verdade que há uma restrição fiscal maior, mas não é o teto de gastos que está gerando, por enquanto, essa restrição.
No início do mês, o governo sinalizou que poderia flexibilizar o teto de gastos. Para Felipe Salto, essa não é a melhor saída. É uma regra muito recente. Então, mudar a Constituição não deveria ser que nem mudar de roupa, você troca do dia para a noite. Nós colocamos essa regra na Constituição, agora vamos fazer um esforço para que ela seja preservada. Ela tem defeitos, como qualquer regra tem, mas ela tem algo muito importante, que é apontar o norte da responsabilidade fiscal, do corte de gastos, da contenção das despesas obrigatórias. Da forma como está, é inviável você fazer um orçamento para a educação sem buscar uma alternativa de aumento de receita, seja através da flexibilização do teto, seja através do aumento do déficit. O que nós não podemos é da noite para o dia simplesmente cortar, não é? Porque a gente não pode deixar que as instituições parem. O especial Cidadania, publicado hoje no Jornal do Senado, trata do chamado analfabetismo financeiro. O jornalista Ricardo Westin tem mais informações. O Brasil é um país de pessoas com contas atrasadas. Pesquisas mostram que a cada 10 adultos, 4 estão com o nome sujo na praça. Um dos motivos da inadimplência é a situação econômica do país, com renda baixa e desemprego alto. Mas não é só isso. Também existe um componente pessoal. É o chamado analfabetismo financeiro. O especial Cidadania desta terça-feira mostra que analfabeto financeiro é quem não consegue lidar com o dinheiro de forma consciente e racional. Ele gasta o salário de uma vez, não economiza nem investe, entra no cheque especial e no rotativo do cartão sem nem perceber o prejuízo. Os especialistas dizem que só tem um jeito de combater o analfabetismo financeiro: é com educação. A reportagem também mostra que vários colégios públicos e privados vêm incluindo a educação financeira na grade curricular, com aulas para crianças e adolescentes. E os professores e os pais dizem que a educação financeira consegue mesmo mudar os hábitos dos estudantes. O Especial Cidadania é publicado toda terça-feira no Jornal do Senado e no portal Senado Notícias. E agora vamos saber sobre as atividades no Senado programadas para hoje. A repórter Isabela Dutra conversa ao vivo com a gente, direto do Túnel do Tempo. Bom dia, Isabela. Muitas comissões se reúnem hoje, não é isso? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos. Sim, são 6 comissões só agora pela manhã que se reúnem aqui no Senado. A primeira é a Comissão de Direitos Humanos, que começa daqui a pouquinho mesmo, às 9 horas, uma audiência pública sobre a proposta de reforma tributária. Entre os convidados estão representantes de entidades do setor e também da Receita Federal. Às 11h30, a Comissão de Transparência, Fiscalização e Controle se reúne para debater 8 itens que estão na pauta. Entre eles, um projeto que obriga os comerciantes de produtos e serviços a informar o preço do que eles vendem sem os impostos. Essa informação, Tiago, deve ficar bem visível, às claras, para o consumidor. E às 11 horas, a Comissão de Educação, Cultura e Esporte também se reúne. Um dos projetos que está na pauta é o que modifica o Estatuto do Torcedor e garante mais proteção às torcedoras mulheres contra violência ou assédio em ambientes de prática esportiva. Um outro projeto é o que garante a liberdade de expressão e de comunicação e de opinião e pensamento nos estabelecimentos de ensino. E tem ainda mais um outro projeto, Tiago, que define atividades de apoio escolar a alunos com deficiência. Pela proposta, esse apoio escolar deve abranger alimentação, cuidados pessoais, locomoção e também inclusão pedagógica, Tiago. Tá certo, Isabela. E na presidência do Senado, quais são hoje os compromissos do senador Davi Alcolumbre? Tiago, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, está reunido neste momento na residência oficial com o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Mais tarde, às 11 horas, ele tem uma outra reunião também na residência oficial com o secretário de Fazenda do Ministério da Economia, Valderi Rodrigues Júnior. Tiago. Obrigado pelas informações, Isabela. E outras comissões também se reúnem nesta manhã desta terça-feira, como a Isabela disse. Vamos então conferir aqui no nosso telão. Às 10 horas, na Comissão de Assuntos Econômicos, um dos projetos em exame é o que estende até 2024 a possibilidade de deduzir do imposto de renda da pessoa física a contribuição patronal paga à Previdência Social pelo empregador doméstico. Esse desconto vinha desde 2011, mas acabou agora em 2019. A ideia é garantir os postos de trabalho nesse setor.
Às 10 horas da manhã também, reunião da CPI mista sobre fake news. Haverá apresentação do plano de trabalho e requerimento para a realização de audiência pública. E às 11 horas, na Comissão de Infraestrutura, os senadores analisam um projeto que possibilita a emissão de segunda via de passagem do transporte coletivo rodoviário, seja interestadual ou internacional. A Comissão de Educação realiza às 2 da tarde a audiência pública sobre o programa Futurice, lançado em julho pelo governo federal, com o objetivo de dar mais autonomia financeira para universidades e institutos federais. Reitores e ex-reitores foram convidados para o debate. Mais segurança jurídica e flexibilidade para que as universidades foquem no resultado. Esses são os argumentos utilizados pelo governo para implementar o programa Futurice. A proposta possibilita a formação de parcerias entre União e universidades e organizações sociais. A captação de recursos próprios pelas instituições também é um dos estímulos do programa. Na forma que a gente está propondo, essa fomentação à captação de receitas próprias, adicionais ao orçamento público, vai dar mais previsibilidade para que a gente faça um melhor planejamento. Por exemplo, a USP é uma universidade estadual, né? E ela teve tanto fomentação à captação de receitas próprias por meio de um percentual do ICMS, mas também se comprometeu a reduzir suas despesas. Os salários dos professores da USP são bem menores do que os professores das instituições federais de ensino superior, e isso fez com que eles focassem mais em pesquisa. Então, no ranking internacional, como por exemplo o Times Higher Education, eles estão em 200, enquanto as instituições federais estão em 600. Os principais eixos do programa são governança, gestão e empreendedorismo por meio de convênios com organizações sociais que ajudariam na administração de recursos. Pesquisa e inovação, por meio das organizações sociais, o programa aumentaria a relação das universidades com o setor empresarial. Internacionalização, universidades e organizações sociais passariam a promover cursos de idiomas para professores a partir de parcerias com instituições privadas, além de intercâmbio entre universidades e bolsas para alunos em instituições estrangeiras. Para isso, haveria mudança na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para facilitar o reconhecimento de diplomas estrangeiros. Mas o programa é considerado polêmico. A perda da autonomia e a privatização são alguns dos quesitos apontados por especialistas como prejudiciais. Mas o Ministério da Educação afirma, não vai cobrar mensalidades e nem privatizar universidades. O principal objetivo do Futurice é fortalecer a autonomia financeira e administrativa dos institutos e universidades federais, por meio do fomento à captação de receitas próprias, para que vá diretamente para as instituições, para que elas também tenham flexibilidade para fazer um gasto mais eficiente, especialmente em pesquisa e em retorno para os nossos alunos. Nós achamos que o que garante a universidade com o interesse público é o financiamento público. Então, essa base de financiamento público é o que precisa sustentar a universidade, né? E, inclusive, não há financiamento privado na universidade, não há relação com entes privados em uma universidade que está sendo desmontada pelos cortes que foram feitos agora. Nenhuma empresa vai se interessar. O presidente da União Nacional dos Estudantes diz que a organização tem interesse no debate. Iago explica que já foram criados grupos de trabalho para avaliar os documentos divulgados pelo MEC. Mas ressalta que ainda existem muitos detalhes a serem esclarecidos, como a criação de um comitê gestor que vai definir diretrizes e assessorar as unidades na governança. Nós não sabemos absolutamente nada sobre qual é a composição desse comitê gestor, né? O MEC apresenta uma proposta com um comitê gestor que estaria envolvido na elaboração, mas principalmente na implementação desse programa e de como as políticas do Futurice funcionariam nas universidades, sem nós sabermos quem serão os componentes disso. Como que esse mecanismo vai, por exemplo, concorrer com as reitorias? Vai ter um poder paralelo? Qual que vai ser a incidência dele sobre a autonomia universitária? Nada disso a gente sabe. O programa ainda não está valendo. O MEC vai apresentar o Futurice ao Congresso Nacional sob forma de um projeto de lei ou um decreto do Poder Executivo. Uma homenagem do Senado ao cartunista Maurício de Souza, de reconhecimento à sua obra pela inclusão de pessoas com deficiência, está marcada para hoje no auditório Petrônio Portela, aqui no Senado, a partir das 2h30 da tarde. Personagens da Turma da Mônica e crianças que estudam em escolas de Brasília vão participar do evento proposto pelo senador Eduardo Gomes. Participe também e traga aqui os seus filhos. O Senado Federal realizará
o grande evento em homenagem a Maurício de Souza, o criador de Mônica, Cebolinha, Cascão e tantos outros personagens, e que desde os anos 90 vem criando os personagens inclusivos. Agora Dorinha e Luca fazem parte desse grande time. Então nós iremos homenagear Maurício de Souza e dividir com a sociedade brasileira essa justa homenagem de quem sempre pensou naqueles que precisam de inclusão e que precisam ser reconhecidos pela sociedade brasileira. Participe! O consultor legislativo Pedro Neri falou no programa Primeiro Item da Rádio Senado sobre aposentadorias especiais. O programa vai ao ar diariamente, da 1 às 2 da tarde, horário de Brasília. E toda segunda-feira a gente mostra aqui no Senado Notícias a entrevista especial sobre a reforma da Previdência. Reforma da Previdência. Eu converso agora com Pedro Fernando Neri, consultor legislativo aqui do Senado, especialista nessa área de Previdência. Boa tarde, Pedro. Boa tarde, Pedro. Boa tarde a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Pedro, o tema de hoje que a gente vai conversar aqui é em relação às aposentadorias especiais. As aposentadorias especiais, eu queria que você primeiro fizesse só uma contextualização de como é a regra atual, né, do que a gente tem da Previdência, para depois a gente falar um pouquinho do que está propondo a reforma da Previdência. Pois é, Pedro. A aposentadoria especial ela é um tipo de aposentadoria por tempo de contribuição, quer dizer, uma aposentadoria sem idade mínima. Ela é considerada mais vantajosa hoje para o segurado, porque além de não ter idade mínima, sobre ela não se aplica o chamado fator previdenciário, quer dizer, o valor do benefício da aposentadoria de 100% da média salarial. E hoje ela pode ser obtida somente com 15 anos, a depender da atividade. Na verdade, ela tem, digamos, 3 gradações, 15, 20 e 25 anos, a depender do tipo de atividade. O que é, então, o especial que a gente está falando aqui? Essa aposentadoria especial, e ela é concedida, digamos assim, com uma contrapartida menor do que a dos demais benefícios, porque ela é destinada àqueles trabalhadores que estão expostos a agentes que são, de alguma forma, nocivos a ele. Então, ela tem um caráter preventivo, ela não é aposentadoria, por exemplo, por invalidez, ela é uma aposentadoria que é concedida justamente para evitar que trabalhadores fiquem muito tempo numa determinada atividade, sendo 15 anos para aquelas atividades que mais expõem o trabalhador. Aí o caso clássico emblemático é o do mineiro de subsolo. E a gente tem gradações até chegar aos 25 anos, por exemplo, que pode ser concedido, a depender do juiz, para enfermeiros, por conta da exposição a agentes nocivos ali no hospital. Então, hoje ela é considerada, digamos, mais vantajosa, justamente porque então não tem idade mínima, o tempo de contribuição pode ser de 15, 20 ou 25 anos, e não tem fator previdenciário. Então, pessoas podem se aposentar, às vezes, com 40 e poucos anos, com 100% do benefício para o resto da vida. Agora, nessa reforma que a gente tem aí, pelo menos aqui ainda vai ser votada, está recebendo emendas e vai para o plenário, na PEC número 6 de 2019, que é o texto principal da reforma, já houve alguma alteração em relação a essa questão das aposentadorias especiais. Acho que a gente pode destacar a principal agora existir uma idade mínima para se aposentar, o que antes não existia nesses casos especiais. Um dos argumentos de quem é contra esse tipo de mudança é de que tem algumas profissões que você já tem um tempo reduzido de trabalho, justamente porque são ou insalubres ou condições difíceis de trabalho, e aí você já tem uma idade mínima e, além disso, essas condições específicas e, além disso, alguns vão entrar numa transição ou ter que passar por uma espécie de pontuação para poder aposentar. Como você avalia essa mudança no relatório, né, no relatório e no texto que está sendo discutido aqui no Senado, e que pode ter caso da pessoa ter que trabalhar muito mais numa atividade que já é difícil de se trabalhar com as condições de saúde? Como é que você avalia isso? Pois é, Pedro. Então, a grande polêmica é essa, que está se criando requisitos para além do tempo mínimo que se exige hoje, porque o tempo mínimo hoje, que eu falei de 15, 20 ou 25 anos, é o tempo para aposentadoria, mas ele também é o tempo máximo de exposição tolerada ou autorizada para aqueles agentes. Então, em tese, um mineiro de subsolo, por exemplo, não pode trabalhar mais do que 15 anos na atividade. Então, a partir do momento que você coloca uma idade mínima, que depois da regra de transição, quer dizer, para quem vai entrar no mercado de trabalho, ficaria sendo de 55, 58, 60 anos, respectivamente,
A partir do momento que você coloca um critério como esse, você o Estado está dizendo que essa pessoa, para se aposentar, ela pode se aposentar antes dos demais trabalhadores, mas ela não vai poder contribuir só naquela atividade. Então, por exemplo, o mineiro de subsolo teria que ser readaptado ou pelo INSS ou pela empresa que ele trabalha, ou ele vai ter que simplesmente se reinventar ali, ficou 15 anos naquela atividade e teria que migrar para outra. Na regra de transição, é uma regra, como você falou, por pontos, quer dizer, quando a gente fala de pontos, a gente está falando da soma de idade e tempo de contribuição, seria, respectivamente, 66 para os 15 anos, 76 para os 20 anos e 86 para os 25 anos. E uma mudança importante que está sendo feita aqui no Senado é que o senador Tasso Gereissati, no seu relatório aprovado na CCJ, está suprimindo a elevação desses pontos que foi aprovada pela Câmara e proposta pelo governo. Então, se garante que, pelo menos para aqueles que estão em atividade, a regra vai ser mais generosa. Então, mais generosa, não vai ter uma idade mínima e a soma de pontos também não vai subir tanto. Essa não é uma discussão tão diferente da que a gente está vendo essa semana, por exemplo, na França. A gente está vendo protestos grandes ali, principalmente na capital. Por exemplo, por metroviários, que tinham possibilidade de se aposentar mais cedo dos demais trabalhadores, bem antes, com uma compensação por ficar muito tempo em jornadas abaixo do solo. Então, é realmente uma situação difícil, é um benefício que custa caro. Acho que, supondo que a reforma seja aprovada nos próximos anos, a gente vai ter que discutir como readaptar esses trabalhadores. Ou a gente tem um Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que tem uma cobertura bastante ampla no pagamento de benefícios, mas ainda é muito incompetente numa das suas atribuições, que é a readaptação. Por exemplo, pegar um trabalhador inválido ou um trabalhador por exemplo, que tem direito a uma aposentadoria especial e preparar ele para outra atividade. E isso faz parte do nosso seguro social. A gente deveria estar proporcionando isso para esses trabalhadores. Até porque, só fazendo uma contribuição aqui, no caso do mineiro de subsolo, por exemplo, ele tem aquela atividade a vida inteira, ele praticamente só sabe fazer aquilo ali, e como que ele vai se readaptar, né? Onde ele vai trabalhar, ou na mesma empresa ou em outra, enfim, esse é um problema. E reiterando que aquilo que a gente falou mais cedo, ele é proibido de trabalhar por além do tempo máximo naquela atividade. Então, se ele trabalhar o tempo máximo, ele não conseguiria se aposentar. Por um lado, isso é muito bom, porque a gente não está submetendo ele a exposição a agentes, enfim, que são nocivos. Mas ele de fato, existe essa preocupação aí, e não à toa foi aprovado no parecer da CCJ uma regra de transição mais generosa com esses trabalhadores, ainda que a representação da categoria não considere ela ideal. Tá certo. Essa questão da aposentadoria especial ainda agrega também outras categorias, né? A gente tem professores, a gente tem os policiais que estão fora desse texto da reforma, mas pode ser um assunto para a gente tratar aqui nos próximos encontros também. Eu agradeço muito ao Pedro Fernando Neri, consultor aqui do Senado, falando sobre reforma da Previdência. Reforma da Previdência. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet. Acesse senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado.